Olá, viva! Espero que tenha começado o seu dia da melhor maneira. É sempre muito bom podermos parar durante alguns minutos e podermos abrir a Palavra de Deus, podermos encontrar nela aquilo que mais necessitamos para o nosso dia-a-dia e também para a nossa preparação para a eternidade. Temos vindo a abrir diariamente a Escola Bíblica e, no fundo, a produzir conteúdos na Escola Bíblica sobre a Epístola aos Romanos. Foi esta epístola que escolhemos para passar estes momentos de reflexão e neste momento nós estamos mais virados para o capítulo 8 de Romanos. Tem sido uma conversa bastante agradável com o pastor Pedro Esteves e hoje não é exceção. Pastor Pedro Esteves, obrigado mais uma vez por estares connosco. Nós temos sempre o hábito de abrir as lições aqui na Escola Bíblica com um sumário. Hoje o sumário diz o quê? Um tema muito importante. Vamos tentar perceber como é que podemos passar de inimigos para amigos de Deus. Oh, isso é ótimo, é ótimo. Mas antes de vermos esta excelente, no fundo, este excelente desafio, proponho que possamos fazer uma leitura bíblica no capítulo 8 de Romanos para lermos o versículo 5 a 7. Os versículos 5 a 7. Diz a Bíblia o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Bom, Pedro, estamos aqui perante uma situação que fala de condenação. Estamos condenados a viver, e segundo o capítulo 8, versículos 5 a 7 de Paulo aos Romanos, estamos inclinados a viver para as coisas da carne, ou será que temos aqui uma possibilidade, eu diria, de ter outra inclinação? Não, seguramente que temos outra possibilidade. Esta é a única resposta possível de dar-se de forma direta, porque é verdade que a realidade da inclinação para a carne é uma coisa real, é possível, mas podemos dizer que é natural em nós? Há uma natureza em nós que nos impele para essa inclinação, mas o apóstolo Paulo é muito claro, por isso é que a resposta à tua pergunta pode ser contrariada. Tem que ser muito clara. O que nós acabámos de ler é que os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Isto diz textualmente, literalmente, o apóstolo. Mas essa é uma opção. Então, esta é uma opção, mas implica, obviamente, que é possível ter as coisas espirituais como uma inclinação natural. Substituir essa inclinação. Porque o apóstolo Paulo afirma claramente que existem os que se inclinam para as coisas da carne e os que se inclinam para as coisas do Espírito. Uma vez que o apóstolo... Não pode ser as duas ao mesmo tempo, ou em simultâneo, ou de vez em quando. Essa é que é a grande realidade. Mas o apóstolo coloca como duas opções e não as coloca como opções em abstrato. Ele afirma claramente que há aqueles que são segundo a carne e que se inclinam para as coisas da carne e há os que se inclinam para as coisas do Espírito. Isto significa que nós temos que afirmar que, como corolário desta afirmação, é possível viver inclinando-se para as coisas do Espírito. Claro que a grande questão é como é que nós podemos explicar isto, e a mais importante ainda é como é que eu posso assegurar-me que estou, pelo menos, num processo para me inclinar para as coisas do Espírito. E nesta questão da inclinação da carne ou do Espírito, Paulo também nos faz aqui a referência que os que se inclinam da carne têm um caminho, não é? Que é a morte. Precisamente. E os outros um caminho que de conduz vida à vida e paz. E é interessante porque ele diz, um diz apenas a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, porque morte e vida podem ser lidos no sentido mais do resultado final, há caminhos, como diz a Escritura, que conduzem à morte e outros que conduzem à vida, no sentido eterno, mas aqui a expressão paz talvez nos mostre que está-se a falar também de uma experiência enquanto aqui estamos, não apenas o resultado final, mas uma experiência de paz, de plenitude, não é? Na vida. A pessoa, em vida. Em vida. E, portanto, a pessoa que se inclina, lá está, para as coisas espirituais, portanto, que é aquela pessoa em quem o Espírito Santo encontra a oportunidade de exercer influência, essa pessoa vai ter uma experiência de paz, não é? De plenitude. Agora, há aqui duas explicações que eu acho que são bastante importantes fazermos. Primeiro, é reconhecermos, a partir daquilo que está escrito, que carne é inimizade contra Deus. É exatamente isto que o apóstolo diz. Carne é inimizade contra Deus. Logo, só há uma maneira correta, ajustada, que garante
um resultado positivo de poder contrariar isto. Ou seja, as inclinações da carne. É o quê? É promover ou investir, usando já uma linguagem mais prática, na amizade com Deus. Isto é uma das conclusões muito importantes. Isso significa que enquanto estamos na carne somos inimigos de Deus. Porque nós somos inimigos de Deus. Se nos deixarmos naturalmente influenciar a nossa natureza carnal, ela torna-nos inimigos de Deus. Inimigos no sentido em que nós não queremos fazer a vontade dele. Portanto, distorcemos essa vontade. Agora, como é que eu vou libertar-me deste ciclo? A própria ideia de que a inclinação da carne é inimizade contra Deus já implica a ideia de que se eu investir na minha amizade com Deus, naturalmente essas inclinações começam a ser vencidas. Então, nós ainda não estamos no aprende fazendo, mas este já é um aprende fazendo. Nós precisamos de dedicar-nos a tudo que promova amizade com Deus. Tem a ver com o tempo que passamos com Ele. E na medida em que nós ganharmos familiaridade com Deus, amizade com Ele, então o que é que vai acontecer? Começamos a desprezar as coisas da carne. Eu tenho talvez aqui uma ilustração que possa ser útil para nós. É curioso porque isto é uma coisa muito prática e real. Eu tenho ouvido muitas histórias de casais, muitos deles mesmo hoje, maridos e esposas. Eu próprio vou dar aqui a minha própria ilustração com a minha esposa, mas tenho ouvido isto várias vezes. De que quando certos casais, às vezes quando ainda muito jovens, aparentemente são muito inimigos, ou não gostam nada um do outro, ou desdenham um pouco um do outro, já diz o povo que às vezes quem desdenha quer comprar, não é? Ou seja, há muitas histórias românticas e que correram muito bem em termos de histórias de vida, mas que começaram com um rapaz e uma rapariga que aparentemente não gostavam nada um do outro. Eu recordo-me sempre da história, não sei, ela vai ver isto e se calhar vai ficar chateada comigo de eu contar aqui tão publicamente, não é? Mas quando eu comecei a namorar com a minha mulher, tínhamos uns 19 anos, portanto já lá vão 18 anos que nós começámos a nossa relação, e mais tarde ela contou-me, já nós namorávamos há um tempo, que quando nos conhecemos, isto foi no contexto que estávamos a estudar na universidade, e aquelas conversas de adolescentes, nós já éramos jovens, a sair da adolescência, ela contava-me que entre as amigas muitas vezes conversavam a respeito dos rapazes e tal, e que ela sempre dizia às amigas que eu era o último rapaz com quem ela alguma vez iria namorar ou casar. E quase que dá, eu acho que costumo brincar com ela a dizer que quando soube que ela disse isso, fiz uma aposta como ia conseguir contrariar, mas não foi nada. Mas a verdade é esta. Ainda há pouco tempo falei com 2 casais amigos que também me contaram a história deles e na verdade aconteceu-lhes a mesma coisa. Um deles não gostava nada da outra pessoa e o tempo passou e parece que às vezes os polos diferentes acabam por se atrair. Porquê é que eu estou a trazer esta ilustração para aqui? Porque a questão é esta. O que é que pode fazer com que 2 pessoas que, lá está, naturalmente até não veem nada que as atrai uma na outra, porque senão era uma atração natural, dizer, olha, aquela pessoa que eu gostava para a minha vida. Há muitas histórias de pessoas que é o contrário. O que é que justifica que eu e a Marta, que aparentemente não víamos nada de especial um no outro e nem nos desejávamos de forma nenhuma, acabámos por nos amar e casar? É tão simples quanto isto, é que nós tornámos amigos. Fizemos amizade. Por coincidência, nessa mesma universidade, acabámos por nos sentar na mesma mesa. E, claro, ao sentar na mesma mesa, começámos a falar, a estudar juntos, a conversar. Então, na verdade, o que nós tornámos foi amigos. E essa amizade fez com que aquela inclinação, que não era de atração, fosse substituída por uma inclinação para o bem um do outro. Ora, isto permite-nos perfeitamente dizer, então, que para com Deus acontece a mesma coisa. Se nós investirmos em tempo com Ele, se nos sentarmos à mesa com Jesus Cristo, nós vamos acabar por inclinar-nos para Ele. E as coisas que forem inimigas dele, as que não são sujeitas à lei, nós vamos dizer, não, eu não quero isso, porque eu quero fazer o que o meu amigo Jesus quer. Então, a amizade com Deus conquista-se através do tempo que passamos com Ele. Fica esta certeza da amizade com Deus que produz efeitos extraordinários na nossa vida. Quanto a nós, já sabe, pode contar também com a nossa amizade. Estamos cá todos os dias para lhe, não apenas para lhe fazer companhia, mas para lhe trazer conteúdos que possam ser úteis à sua vida espiritual. Nós voltamos no nosso próximo episódio. Até lá.